Oi. Boa noite, pessoal. Minha querida pequena igreja, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Tempo de chuva, né, de bênçãos, pleno mês de julho. Bênçãos caídas dos céus para a gente. Ó meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São José, Pai, protetor das famílias, rogai por nós.
Eu me chamo Dionísio, estamos no ano da graça de 2020, mês 7º, dia 6, mês que o apostolado da oração no nosso diretório, de liturgia do CNBB, é uma intenção universal aqui pelas nossas famílias. Pede aqui que nós rezemos para que as famílias de hoje sejam acompanhadas com amor, respeito e conselho. Intenção geral do nosso diretório de liturgia. Hoje também nós lembramos, de uma grande santinha da igreja, conhecida por a sua pureza, Santa Maria Gorete. Que ela rogue por nós também nesta noite, que nós busquemos essa pureza, essa castidade, que em qualquer fase da vida nós necessitamos desta pureza, desta conversão. Amém, meu povo? Nós vos rogamos, Senhor, que prepareis as nossas ações com a vossa inspiração e as acompanheis com a vossa ajuda, a fim de que todos os nossos trabalhos e orações em vós comecem sempre e convosco acabem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Eu estou gostando porque o pessoal já está sabendo decor a nossa oração de iniciação dos nossos estudos, dos nossos trabalhos. Vamos lá? Oração antes de ler a Sagrada Escritura. Todos juntos. Aquela frase bem poética, Todos juntos num só coração. Ó nosso Mestre, Jesus Cristo, que sois o caminho, a verdade e a vida, fazei-nos aprender a sublime ciência do vosso amor, segundo o Espírito de São Paulo e da Igreja. Enviai o vosso Espírito Santo, para que nos ensine e sugira o que vós pregastes. Ó Jesus, Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. Amém, meu povo? Muitíssimo obrigado. Esse obrigado não sou eu, obrigado que vem aí dos céus, com essa chuva aí que nos acolhe durante o dia, agora à noite, tempinho bom, friozinho, gostoso, acolhedor. Todos vocês que nos acompanham, hoje nós estamos na 5ª data histórica dos nossos trabalhos aqui, dessa forma virtual, mas é um virtual tão real, a gente está sentindo tanto o aconchego das pessoas, as mensagens, o carinho, com todo esse trabalho que está sendo feito, desenvolvido, trabalho simples, humilde, modesto, mas eu acho que algo me diz que nós estamos já plantando esses sementinhas e tal, mas eu acho que nós estamos já colhendo já alguns frutos, as primícias desse nosso trabalho tão aí inicial, Hoje é o 5º encontro apenas, mas a gente sente pelo carinho, pela acolhida das pessoas, que eu acho que nós estamos, com a graça de Deus e a proteção de Maria, no caminho certo. Queria aqui parabenizar a minha coordenadora geral, Zulene, deixei para fazer aqui de público. Ela está uma verdadeira profissional aí, nos vídeos, e mandou uma mensagem aí, remeteu uma mensagem aí, falando sobre o perfume inacabável da palavra. Um vídeo maravilhoso aí de força, de fortalecimento da nossa perseverança, nesses estudos. E isso é muito importante, essas mensagens, principalmente mensagens assim sublimes, feitas com todo carinho. E é verdade, pessoal.
A gente precisa, para amar, a gente precisa conhecer. A gente precisa chegar perto, estar próximo. Buscai a Deus enquanto Ele se deixa encontrar. Já falava Isaías, né? Lá no nosso Antigo Testamento. Essa semana, pessoal, nós estamos na 14ª semana, né, do tempo comum. O mês aí também se iniciando, né, de julho. Mês também, pessoal, pela tradição mais antiga da igreja, do preciosíssimo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Sangue preciosíssimo. Pessoal, precioso vem de preço. Exatamente. Olha que preço. Que preciosidade. Cada vez mais que a gente vai se aprofundando, vai navegando por águas mais profundas, a gente vai pegando mais sensibilidade, né? Vai tendo mais discernimento de toda a nossa liturgia, de todo o nosso estudo, de tudo que a gente está vendo e revendo. Às vezes a gente até passa aqui coisas que são repetidas, né? Como a carta de Timóteo, a gente falou que existem muitas repetições, mas essas repetições, a cada repetição, a gente consegue, sabe? A gente estando realmente ligada, a gente consegue perceber coisas novas, porque a palavra ela é eterna, né? Ela é sagrada. Quando ela tem essa essência de ser sagrada, de ser perfumada, a gente vai a cada momento, a cada repetição, a gente vai encontrando detalhes, nuances que nos tocam, que nos fazem trabalhar nesse processo de conversão que é a vida toda, né? Enquanto nós estivermos nesse combate, a gente vai estar sempre buscando, sempre tentando se aprofundar cada vez mais na palavra, no estudo. Bom, que nós fiquemos cada vez mais perfumados com esta palavra, nós sintamos cada vez mais os odores da santa palavra de Deus. No dia 2, pessoal, agora de julho, né, na liturgia, nós tivemos o Salmo 18, 19, né? Já que nós estamos falando aqui na palavra de Deus, eu fiz até algumas anotações sobre a palavra que fala sobre a própria palavra, né? Na Bíblia você encontra várias passagens, em Timóteo mesmo, na segunda carta, nós vamos ter lá uma belíssima definição, né, do que, para que serve a palavra de Deus, né? Aquela que instrui, que orienta. Nós temos salmos que falam diretamente da palavra, Salmo 118, 119, um belíssimo exemplo, né? Só de preceitos, salmo longo, falando só da lei do Senhor. E nesse dia 2, se vocês quiserem aí abrir a sua Bíblia, por favor. Salmo 18, 19, pessoal. Nós que trabalhamos com a palavra, né? Sempre que a gente está vendo a Bíblia, a gente vê. Eu sempre gosto de ver, sabe, essas definições da Bíblia falando sobre a própria Bíblia, sobre a própria palavra, né? A sua importância. Então, os versículos aqui, pessoal, do dia 2 de julho, que fez aqui a abordagem dos versículos 8, 9, 10 e 11, né? Tendo como responsório o versículo 10, letra B. Aí ele fala, né, no versículo 8. Você já conseguiu encontrar aí? Salmo 18, 19 na Bíblia hebraica, né? Na Ave Maria, versão Ave Maria 18. Aí nós temos aí: a lei do Senhor é perfeita, reconforta a alma. A ordem do Senhor é segura, instrui os simples.
Os preceitos do Senhor são retos, deleitam o coração. O mandamento do Senhor é luminoso, esclarece os olhos. O temor do Senhor é puro, subsiste eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos igualmente justos. Olha que belíssima definição dessa palavra que a gente estuda tão carinhosamente, que a gente compartilha tão carinhosamente aqui com todos que fazem orgulhosamente nesse movimento dos círculos bíblicos aqui em Caucaia. E existe, pessoal, o nosso inário, um canto bem antigo, sabe? É do padre José Gélinet, o Galinet, né, como sobrenome aqui francês, desculpem o bico, né, Galinet, que é inspirada justamente, a gente, pessoal, quando está esses cantos, né, inspirados aí que a gente ouve, nós temos aí grandes artistas, nem artista, eu não gosto dessa palavra, né, grandes missionários e missionárias na nossa igreja, cantores e cantoras, anjos que cantam, que eu gosto muito de observar, né, onde é que aquela estrofe, aquele verso ele tirou, né, foi realmente extraído aquele verso. E justamente estava revendo hoje sobre a palavra, nesse salmo aqui, inspirou essa música aqui, que é bem esse canto, né, que é bem... Eu vou tentar aqui cantar para vocês, como já introdução desse nosso momento, e da importância que nós devemos sempre dar à Sagrada Escritura. A palavra de Deus é a verdade, sua lei, liberdade. A palavra de Deus é a verdade, sua lei, liberdade. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. A palavra de Deus é a verdade, sua lei, liberdade. Linda, né, pessoal? Canto, todo ele inspirado, são 8 estrofes, todos eles inspirados nesse Salmo 18, 19. O padre José inspirou nessas, falando sobre a palavra. E essa estrofe termina, né, com a questão da sabedoria dos humildes. O Evangelho deste domingo, 14º domingo do tempo comum, o que ele fala? Mansidão e humildade. A santinha de hoje, o que ela deixa para a gente? Deixou e deixa? Toda essa pureza calcada na humildade infantil, né? 12 anos. Mas já conseguindo ser a Marte, mostrar essa pureza, essa mansidão e essa humildade em acolher a palavra de Deus e não abrir mão. O evangelho de domingo é o mesmo evangelho que foi lido, que foi pregado no dia do Sagrado Coração de Jesus, em junho. A de Mateus, na história de Mateus, que fala dessa sabedoria que é repassada às pessoas de coração simples, mansos, humildes. E aqui a palavra termina, né, com essa sabedoria dos humildes, essa sabedoria dos humildes. Muito interessante esse trabalho de colocação das palavras, né, o significado das palavras, como a gente pode entender contexto, texto, o que o profeta, o que o apóstolo, o que o discípulo quer dizer, utilizando dessas palavras. E o cuidado
Porque nós não estamos tentando transmitir o que é sagrado. Aí que se torna muito mais difícil a gente encontrar realmente aquela palavra que se encaixe naquele contexto ali. Pelo menos para tentar exprimir, já que as nossas palavras, pessoal, por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente tenha sabedoria de saber utilizar essas palavras, elas ainda são deficientes no sentido de exprimir a totalidade desse amor, dessa misericórdia, dessa mansidão e dessa humildade que Jesus nos fala. Queridos e queridas, é muita coisa para ser falada com tão pouco tempo, e a gente vai dar prosseguimento exatamente ao nosso estudo, na primeira carta de São Paulo a Timóteo. A gente está fazendo assim, pessoal, já comentei com vocês, dando uma visão geral em relação a essa primeira carta. Hoje já vamos chegar nessa semana ao 5º capítulo, já o penúltimo capítulo dessa primeira carta, penúltimo capítulo. E nós estamos aqui estamos fazendo assim, dando uma panorâmica em relação a essa primeira carta. Só aqui, pessoal, já vendo, nós temos alguns questionamentos aí, que a gente precisa, de alguma forma, responder a esses questionamentos que são feitos. Não é questão, didática, metódica de você pegar o caderninho. Sim, a gente tem que usar, logicamente, o caderninho, a anotação, o caderno. Isso, pelo menos no nosso círculo lá, a gente sempre fala, e existem aquelas pessoas que realmente são diligentes, são zelosas e gostam de fazer as suas anotações ali, no próprio punho. São Paulo é assim. Mas a resposta que eu tenho que dar é realmente no meu coração, né? Será que eu estou respondendo a essa invocação, a essa provocação que a carta de São Paulo me faz? Eu posso aqui me sentir, como um Timóteo até, como um diaconisa, como um diácono, como um presbítero, até como episcopo. Você vê que no nosso círculo bíblico nós temos aí as diversas funções. Gente da secretaria, gente que dá a sua assistência, gente que coordena. Nós temos as diversas funções também e estamos seguindo essas orientações e temos também que nos sentir provocados por essas instruções que nos são dadas, né? Esses alertas. Claro que fazendo as devidas, digamos assim, atualizações naquilo que realmente precisa de atualização. Outras são imutáveis, outras orientações, outras instruções são imutáveis, mas naquilo que pode e deve ser feito, a gente é bom fazer essa adaptação. Bom, em relação, pessoal, ao capítulo anterior, né? Existe aqui algumas indagações, né? E Deus viu que tudo o que havia feito, e tudo era muito bom. Que me lembra muito a Vigília Pascal, né, que essa leitura é feita, tirada lá de Gênesis. Qual é a reflexão que fazemos com esse versículo do Gênesis em relação ao capítulo 4 de Timóteo? Nós ainda temos alguma superstição, alguma bobagem, alguma simpatia que nós insistimos em ficar, assim, balançando? Horóscopo, simpatias, superstições, cores. A gente tem que fazer esse exame de consciência, né? Quase sempre achamos que os outros fazem coisas muito erradas. Vamos fazer uma pequena reflexão do versículo 16, né? O versículo 16 lá do capítulo 4. Vigie sobre si mesmo e sobre a doutrina. Persevere nessas coisas, porque fazendo assim você salvará a si mesmo e a seus ouvintes. Nós temos uma facilidade, né, enorme de encontrar os erros dos outros facilmente, né? Agora os nossos
que são algumas indagações, pessoal, do capítulo 4. Retomando a visão geral do que a gente estava vendo, nós vimos lá até o segundo aprofundamento no capítulo 3. No primeiro aprofundamento que ele faz lá no primeiro capítulo, ele fala de si mesmo, né, dá glórias a Deus por ter se convertido, né, ter aceitado nessa conversão e ter sido obediente à palavra de Deus. E um detalhe importante, pessoal, vocês sabem, né? Lembram quem foi o mestre rabino de São Paulo? No caso, Saulo, né? Quem foi o mestre lá, formador de Saulo? Justamente, Gamaliel. Grande Gamaliel, né? Um grande conhecedor da palavra, pessoal. Pentateuco, Antigo Testamento. Lembram da passagem lá dos Atos dos Apóstolos, pessoal? Gamaliel fala: temos que tomar muito cuidado. Ele cita lá 2 casos. Lá dos Apóstolos nós vimos isso, pessoal. Depois vocês podem verificar lá. Os cristãos muito preocupados com certas seitas que estavam surgindo, pessoas que estavam caminhando e alguns exemplos que surgiam. E Gamaliel, né, procuraram lá, e Gamaliel falou o seguinte, de forma muito sábia: judeu, né, praticante, irrepreensível, mestre, é bom que nós tenhamos cuidado em relação a essas pessoas. Tudo bem, alguns que seguem seitas que não são de Deus, mas alguns que obedecem a determinadas leis, se a gente persegue, será que nós não estamos também perseguindo a Deus? Essas pessoas não estão no caminho certo e nós que estamos errados? Eu estou falando aqui em outras palavras, pessoal. Saulo na época, né? O seu nome. Saulo na época ouviu essas instruções. São Paulo seguiu essas instruções? Não. Ele precisou cair do cavalo, fisicamente ficar sem enxergar, para que o seu coração enxergasse. Mesmo com essa instrução, essa orientação maravilhosa, né, do seu mestre Gamaliel. Tanto é que na sua conversão lá, que nós temos 3 passagens falando dessa conversão, essa descrição, como é que se foi essa conversão de São Paulo, fala-se até que não foi um processo, simplesmente ele caiu do cavalo e pronto, de Saulo para Paulo, de perseguidor, de blasfemador, até se tornar o apóstolo enviado de Cristo. Fala até que foi um processo, digamos, mais demorado. Mas lá numa dessas descrições dessa conversão de São Paulo, nós temos lá que Paulo, por que me persegues? Ele fica sem entender. Depois ele vai entender depois, olha, eu estou perseguindo os cristãos, aqueles que seguem a Cristo. Eu estou perseguindo o próprio Cristo, o próprio Deus. Olha que coisa forte, né? Essa expressão, né, cair em si, a gente vê, né, a questão de Paulo foi cair do cavalo, mas lá no filho pródigo nós temos, ele caiu em si. Quando você cai em si, esse cair, pessoal, ou cair maravilhoso, viu? Como a gente tem que desejar cair dessa forma? Como nós temos que desejar cair, ter uma queda violenta dessa, para que nós nos levantemos com outro nome, com outra identidade, com outro caráter. Vê o esforço que foi feito por São Paulo, mesmo com essa instrução correta que seu mestre rabino deu. Tenhamos cuidado em julgar as pessoas.
A gente não sabe exatamente, porque os homens, pessoal, eles só conseguem perceber superficialmente. Só Deus sonda os corações. Só Deus está intimamente ligado às nossas entranhas. Só Deus sabe, transmite, como na língua semítica lá, né? Até os nossos rins, as nossas entranhas recebem instruções. Continuando, pessoal, aí você pode estar com a sua Bíblia aberta, capítulo, só para finalizar aqui no quarto. Nós temos aí, né, o segundo conflito com os falsos mestres, o segundo retrato do agente de pastoral, e aí eu falei no encontro anterior, o que é que nós estamos lendo nessa sequência das cartas? Que nós estamos tentando, sob a orientação da coordenação dos círculos bíblicos e do nosso pastor, Padre Zé Filho, a gente está trabalhando para que a gente, ao longo desse tempo de estudo dessas cartas paulinas, dos corpos paulinos, a gente consiga montar, estruturar na nossa cabecinha e principalmente no nosso coração, como eu devo ser um missionário, um agente de pastoral. Como eu devo atuar na minha comunidade? O que é comunidade? O que é ser agente de pastoral? Agente, pessoal, volto a dizer, junto, viu? Agente, aquele que age. Qual deve ser a minha postura? Eu não participo de nenhuma comunidade. Participa sim. Participa sim, você querendo ou não. Eu em casa mesmo, no meu trabalho, eu já falei aqui para vocês, pessoal, de uma questão chamada liturgia diária, né? Quando eu falo de liturgia diária, não é só exatamente, sabe? Esse livrinho aqui, sabe, da liturgia diária Deus Conosco, que a gente segue aqui na paróquia. É muito mais do que isso. São essas instruções que eu pego desses documentos, do diretório, da liturgia, do catecismo da Igreja Católica, dos documentos da Igreja, das encíclicas, das orientações do magistério. Mas tudo isso eu coloco assim, sabe, num caldeirão de amor, misturo e tento praticar no meu dia a dia. Na minha liturgia, sabe, no serviço, onde eu me preparo sozinho no meu quarto, no meu cantinho de oração e de estudo, e depois eu tento, eu caio, mas eu me levanto e eu tento praticar essa liturgia, esse ritual sagrado, esse ofício, esse munus, esse ministério. O que Deus quer de mim? O que eu posso fazer para ser do agrado de Deus? Exatamente, pessoal. O silêncio faz parte da liturgia. O silêncio faz parte. Eu rezo, eu oro, eu chanto, eu canto, eu choro, mas sobretudo eu escuto. Shema Israel. Ouve, Israel, o teu Deus único te fala.
Vocês percebem, pessoal, que esses momentos que nós estamos aqui, nesses dias, mesmo assim, distantes fisicamente, a gente se sente igreja, a gente se sente que faz parte de uma comunidade, de uma igreja, a gente faz parte de um corpo místico. Com todo esse carinho que é passado aqui na minha pequena tela, pessoal, desse dispositivo aqui, a gente se sente, sabe, irmanado. Eu faço parte da minha igreja. Seja que santo ou santa ela tenha denominação, seja que orago, né, meus queridos e queridas, denominação que a igreja recebe, né? São Jerônimo, São Francisco, Imaculada Conceição, e aí vai, tantos e tantos santos e santas maravilhosos. Todos eles temos como centro, pessoal, logicamente, nosso Senhor Jesus Cristo. Junta-se tudo isso, essas comunidades, essas igrejas, nós temos a nossa paróquia de Nossa Senhora dos Prazeres, Nossa Senhora das Alegrias. Nossa Senhora que com a sua postura, né, de mãos aos céus, pede para todos nós graça, né, paz, mesmo numa terra tão difícil chamada Caucaia. Que até a definição de Caucaia, né, não é uma definição boa, né, mato queimado. E nesses dias que a gente anda aí por essas ruas, parece que nós estamos em guerra, né? É pandemia, são obras inacabáveis, é o nosso centro, nossas ruas. O que a gente vê, realmente os olhos não agradam os olhos. Mas nós temos que ter em nosso coração a esperança, né? Que nós temos aqui a nossa igreja, a nossa comunidade, e gente que está em construção, não em desconstrução. Gente que se irmana para malgrado toda a dispersão, toda a destruição, todas as que não agradam os nossos olhos, mas a gente procura encher os nossos corações com a palavra. Prosseguindo, pessoal, nós temos nesse segundo retrato da agente pastoral, no capítulo 4, que vai até o seu final, né? Aí vem no bloco seguinte, pessoal, não sei se vocês estão com a Bíblia aberta aí, nós temos orientações para as várias categorias. Aí nós já entramos, né, no capítulo 5, que é justamente o de hoje, né? Seria o de hoje e é o de hoje, né? Os nossos outros mestres aí, mestras, ao longo da semana, vão também debater, compartilhar e estudar também esse mesmo capítulo 5, né? Aí nós temos aí uma orientação para as várias categorias, né? Que é do versículo 1 e 2, né? Ele fala aqui, né, dos anciãos, né, aqui, dos moços, das mulheres, das mães. Ele só não cita aqui as crianças, né? Os bichinhos aqui não são citados. Aí vem orientações para as viúvas, é mais longo aqui, de 3 a 16. Vemos aqui orientações para os presbíteros, presbiterato aqui, mais uma vez, ele faz aqui algumas exortações. Exortações, pessoal, no sentido aqui de orientações e instruções, né? São, sem aqui no caso, repreensões. Orientações até para os escravos, né? Aqui, já entrando no capítulo 6. No terceiro conflito com os falsos mestres, já no capítulo 6 também. Terceiro retrato do agente pastoral, também no capítulo 6, versículo de 11 a 16.
os ricos, que é colocado aqui, enxertado aqui, e uma saudação final. Ora, pessoal, essa foi mais ou menos uma visão geral dessa primeira carta a Timóteo, né? Agora, é interessante, pessoal, e a gente já contou isso presencialmente no nosso círculo lá, o Sagrada Família, e aqui, mesmo o distanciamento, né? Mas assim, a saudade é uma saudade boa, né, desse pessoal aí. Vamos aqui colocando aqui algumas mensagens aqui. A gente chegou a comentar lá no nosso círculo várias vezes sobre o que o homem cria tantas leis. Os evangelhos sempre abordam isso, né? E Jesus vem lá para fazer o resumo, né? A plenitude dessa lei. Ele pega todos esses, no caso dos judeus, né? São 612 preceitos, 613 preceitos, sejam eles positivos ou negativos. Faça isso, não faça aquilo. Jesus vem na sua plenitude, no seu pleroma, na sua sabedoria, com letra maiúscula, o S, por favor. Ele vem arrematar isso e dizer que ame a Deus amando o seu próximo. Ele faz o último degrau, né, pessoal? Já diz os grandes pensadores aí. O último degrau da sabedoria é a simplicidade, né? Ele simplifica todos esses preceitos, essas orientações, instruções rebuscadas, que muitas vezes os humildes, os simples, eles não conseguem nem entender, nem interpretar. Mas lá no círculo bíblico a gente falava, sabe, se você realmente pega a sua Bíblia, manuseia a sua Bíblia, eu vou até mais profundamente, uma Bíblia de estudo deve ser, pessoal, toda rabiscada, sabe, marcada. A Bíblia de estudo, sim. É o Dionísio que está falando. Eu não gosto, sim, pessoal. O livro eu fico com o maior cuidado, cautela, mas assim, o objeto de estudo, naquele caso ali, é um objeto de estudo. O nosso objeto de estudo tem que ser marcado, remarcado, rabiscado, anotado, reanotado. Se você faz isso com a sua cartilha, o seu manual sagrado, você vai perceber que nós não necessitamos de constituições, decretos presidenciais, estatuto do idoso, da criança, do adolescente, do sapo, da galinha, do menino, da menina, não sei de quem. Enfim, tantas e tantas leis que a gente paga para uma série de legistas, os legalistas elaborarem leis que são imperfeitas porque são feitas pelos homens, e nós temos aqui na Bíblia tudo, toda orientação, toda instrução, toda a doutrina sã ou a sã doutrina no que diz respeito à ética, à moral, à postura, à compostura. A nossa Constituição, né, pessoal, da República Federativa do Brasil, de 1988, é a última, é a 7ª ou 8ª Constituição, aí dependendo da classificação, é uma Constituição dita como analítica. Por que analítica? Porque ela é complexa, é cheia, ela não é simples. São vários e vários artigos, parágrafos, incisos, letra A, B, C, D, papapá, papapá, aí vem emendas e remendos. Tem um ato das disposições constitucionais lá. Isso aqui não está certo, vamos modificar. É remendo em cima de remendo. Chama emenda, né? Oficialmente chama emenda, mas uma emenda se torna um remendo. Leis por cima de leis. Eu estou falando só da Constituição, eu não estou falando nem da questão do direito aqui. O Código de Processo Civil, não sei de que, da onde, para onde, lei disso, lei daquilo. E no nosso Evangelho tem, né? Você pega
um remendo novo, colocar na roupa velha, ou vice-versa, um odre de vinho, coloca o vinho no odre velho. Estou só colocando aqui, atualizando, né, do que a palavra fala e do que a gente pode atualizar, né? Nós fazemos uma exegese daquele período, daquele tempo, analisamos o contexto. Isso chamamos, digamos de uma forma mais simples, né? Exegese. Pega-se o contexto daquela leitura, analisa-se o contexto, quem foi Paulo, que momento estava sendo vivido naquela época, a história diz o que daquele momento. Isso se chama essa exegese, aquele momento, tira-se uma fotografia, um instantâneo daquele momento, e se faz essa atualização, traz para cá, para a minha época, para o meu momento. Isso também nós chamamos de forma mais simples de hermenêutica. Estou fazendo uma atualização, uma interpretação seguindo as orientações da nossa igreja, do nosso magistério, para que essa palavra eu consiga absorvê-la, sabe, da melhor forma possível. Para mim e principalmente que eu seja participante desse corpo místico, sabe, ativo, dinâmico. Eu estou ativo, eu estou dinâmico na minha comunidade a partir da minha pequena igreja, que é a minha casa, né? Mas dessa casa é um trabalho em expansão, sabe? É um trabalho em expansão. Aí eu vou para a comunidade, eu vou para o meu trabalho. Eu não posso ser uma pessoa no meu trabalho, uma pessoa em casa, uma pessoa na comunidade, enfim. Qual é a minha identidade de cristão? É única, tem que ser única. Difícil? Sim. A porta é estreita. Mas a nossa batalha é essa. Quando na carta é falado desse combate, né? Combati o bom combate. Nós vimos essa leitura na semana passada. Domingo passado, 13º domingo, né, do tempo comum. Combati o bom combate, terminei a carreira, né? Mas mantive a fé. Em outras palavras, né? Porque realmente é um combate, é uma batalha. Quando se fala de combate, é porque realmente nós, sabe, devemos ficar em alerta, né? Porque cada dia, a cada momento, as dificuldades, sabe, são assim apresentadas e as tentações, pessoal, são várias. Queridos e queridas, desse 5º capítulo, a gente, no próximo encontro, fala de alguns questionamentos que são colocados aqui, alguns fora o que, logicamente, a gente vai tendo na leitura, no estudo, na oração. Eu espero que hoje a gente tenha conseguido, de alguma forma, provocar algumas reflexões, algumas meditações, que são através dessas reflexões, dessas meditações, é que a gente chega, sabe, a uma contemplação. Depois de um trabalho braçal, digamos assim, de você cansar a vista, né? De ficarmos algum tempo, sabe, fazendo aquelas leituras e releituras, ruminando a palavra, a gente chega a esse ápice que é a contemplação. Que a gente, a partir dessa palavra, a gente começa a fazer algumas indagações, sabe, comigo mesmo, como é que eu estou me agindo, como é que eu estou atuando, para que realmente eu consiga ser esse tijolinho desse corpo místico chamado igreja. Eu estou seguindo essa cabeça? Eu estou sendo realmente um membro fiel? Amém, meu povo? Bem, queridos e queridas,
A gente prossegue já no próximo encontro, já falando já do último, de uma forma de último capítulo, que é o 6º dessa primeira carta, e com mais algumas coisas que o Espírito Santo nos permitir falar, ou nos ajudar aqui, esse paráclito, esse advogado. É interessante que a gente continue na nossa liturgia diária, lendo, relendo e tentando aproveitar ao máximo esses momentos que nós temos juntos. Nós estamos juntos. Nós estamos juntos com a graça de Deus. Muito obrigado a todos vocês, todos que nos acompanham, aqueles também que nos acompanham, não podem nos acompanhar ou nos acompanham de alguma forma. A gente também está aqui em oração por todas essas pessoas, por toda a nossa comunidade, a nossa paróquia de Nossa Senhora dos Prazeres, que ela clame aos céus com seus braços aí em elevação, que a gente consiga cada vez mais reunir as nossas igrejas, os nossos corações. Amém, meu povo? Oração, pessoal, depois de ler a Sagrada Escritura. Podemos? Ó Jesus, divino Mestre, vós tendes palavras de vida eterna. Eu creio, ó Senhor, em verdade, mas aumentai a minha fé. Eu vos amo, ó Senhor, e caminho com todas as minhas forças, pois vós quereis que cumpramos fielmente os vossos mandamentos. Eu vos peço, ó Senhor, em vida vos adoro, vos louvo, vos suplico e vos agradeço pelo dom da Sagrada Escritura. Com Maria, lembrarei as vossas palavras, as conservarei na minha mente e as meditarei no meu coração. Ó Jesus, Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. Queridos, queridas, o cabelo está aqui assanhado, o cabelo um pouco mais assanhado. Bom, queridos e queridas, muito boa noite para vocês. Deus, Nossa Senhora, os proteja sempre. Amém? Jesus, Maria e José, a nossa família, você é. Boa noite.